Oi, turma. Do livro O Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 15, Alegria sempre. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tessalonicenses 5, 16, 18. O apóstolo Paulo nos recomenda alegria sempre. Não às vezes, nem apenas quando estivermos satisfeitos com nossa condição material, ou mesmo com saúde perfeita, ou quando todos os familiares estiverem encaminhados moralmente, mas sempre. Muitos talvez se perguntem, como manter alegria e esperança quando as tribulações nos visitam, nos encurralando, nos oprimindo e nos levando à desmotivação? É justamente nesta hora que Deus aguarda nosso testemunho, nossa renovação em Cristo. Tudo o que acontece em nossas vidas tem um real motivo, nada é em vão. Portanto, é nessas horas que o verdadeiro aprendiz cristão deverá alegrar-se por-se em oração, dando graças ao Senhor, pois Ele tudo vê, tudo observa e saberá como nos recompensar. A alegria não é uma virtude qualquer, mas um estado de alma que todos nós devemos exercitar diariamente para alcançá-la com esmero. Mesmo nas adversidades momentâneas, reparemos que se guardarmos a fé e se soubermos aguardar o momento propício, tudo irá passar, se ajeitar e poderemos então agradecer ao Pai. Não devemos dar ouvidos ao pessimismo nem desacreditar na esperança de um novo porvir, pois tudo é cíclico, tudo é passageiro. Após todas as tempestades, noites escuras, sempre surge um novo amanhecer, um novo dia, acompanhado muitas vezes de raios de sol. É a vida nos convidando a contemplar a natureza. É como se Deus estivesse dizendo: está vendo? Eis aí um dia novo, repleto de novas oportunidades. Levanta-te daí, pois o tempo urge e tens um dia inteiro ao vosso dispor. Aprendas a ser grato. Assim é a vida. Às vezes nos distraímos, deixando de lado o que realmente importa, dando valor a sentimentos que nos induzem à tristeza, às desilusões, mas basta reacendermos a chama da fé, retomarmos o nosso olhar aos céus, encher nosso peito de esperança que o otimismo nos reconduz ao caminho certo, nos permitindo ir ao encontro às graças do Pai. Quando entendermos o verdadeiro desígnio do Senhor e caminharmos segundo o seu Evangelho, jamais nos deixaremos envolver por qualquer sentimento que não seja da alegria de servir, de ser útil e aprender a impulsionar aqueles que encontrarmos pelo caminho. Se porventura já nos encontramos neste estado de alma, ótimo, mas para quem ainda não se preocupa, hoje é o seu dia, regozijai-vos sempre. Dizia Paulo de Tarso, a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveis perder, disse André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. Portanto, devemos reagir com gratidão pelas provas ofertadas e ter alegria sempre, prosseguir adiante na construção do mundo que queremos habitar, internamente e externamente. Tem uma música que eu acredito que é do padre Marcelo Rossi, ou ele interpreta essa música, e fala: a alegria vem do Senhor, né? Então eu não vejo hoje no meu dia a dia alegria vinda em coisas materiais apenas, mas principalmente quando eu sinto que vem de Deus, né? E isso não tem nada a ver com as coisas materiais. É uma alegria assim que não dá para explicar, a gente emociona, dá um nozinho na garganta, porque são bênçãos, são coisas que ocorrem no nosso dia a dia que fogem da sensibilidade material. Não está nas nossas mãos, não está nos nossos olhos, a gente não vê, a gente não tateia. Dá aquilo no coração, sabe? Dá uma acelerada, às vezes parece que você vai dar até um piripaque, como diria minha avó, né? Porque você fica sem razão, não tem uma razão própria do que você está vendo, do que você está sentindo para ter aquela impulsividade, para ter aquela respiração ofegante de alegria. Não tem nada palpável para que você realmente sinta isso. Eu chego no meu médico toda vez, é incrível. Eu acho que ele já guardou isso como regra de recebimento, né? Na hora que eu chego,
como ele me recebe. Ele já olha para minha cara e eu não consigo. Ele é sério, ele é um médico sério, um médico que senta naquela postura de Hitler, sabe? Aquela coisa bem, né, alemã. Ele parece um cara. Eu olho para ele assim, eu fico imaginando um alemão na minha frente. Ele não é, mas eu fico imaginando aquela postura, né? Dura, rígida, fria. Ele não é acolhedor, nem um pouco acolhedor. Eu já tô com esse médico, eu acho que deve ter uns 5 anos por aí, né? E aí toda consulta que eu chego como se eu fosse uma menina, porque ele é um senhor de idade, então eu chego como se eu fosse uma menina perto dele, né? Ai, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor tá, né? Deveria ser ele me tratando dessa forma, que sou ele que tá me recebendo, né? Mas sou eu que chego. Essa última vez que eu tive consulta com ele, eu falei assim, eu fiquei sabendo pela sua secretária que o senhor viajou, que o senhor foi lá para o Japão, né? Aí ele foi assim, foi assado. Ele contou a história dele todinha lá do Japão, como é que foi. Coisas que ele gostou, coisas que ele não gostou, que ele foi para poder satisfazer a esposa dele, mas se depender dele ele não volta, porque tem muita mais coisa que ele não gostou do que ele gostou. E o meu irmão entra junto comigo, a gente tem os dois, tem poliomielite, né? Ele atende nós dois. Primeiro eu, depois o meu irmão. É meia hora de consulta para cada um. E aí eu escutei, acho que mais de meia hora, ele contando a história do Japão, né? Aí o meu irmão, quando terminou a consulta, meu irmão falou assim, vocês ficaram falando só da viagem dele. Eu falei pro meu irmão, falei, mas escuta, a maior alegria que eu tenho é de estar viva. E quem está me dando essa condição é Deus. Quem está me dando a condição é Deus através desse médico, que ele me dá remédio, ele me examina e ele vê o que ele pode fazer para eu me manter viva. Então, por que que eu vou chegar lá e vou ficar falando para ele coisas que ele já sabe? Ele está vendo o exame. Então, eu só espero, eu falo uma coisa ou outra, lógico que seja novidade, que está acontecendo e que antes não acontecia, mas é uma coisa ou outra. Eu não tenho porquê de ficar pegando a consulta de meia hora e ficar chorando. Aí, quando eu termino de ouvir a história dele, eu brinco, faço piada, né? Ele é um médico muito estudado, é um médico que entende de muita coisa. E aí, outro dia, numa consulta também, ele não sabia plugar, né? O plug que ele tinha que faz o carregamento do computador dele, hoje o tic-tac tá devagar. Tem 3 bicos, né? E a tomada dele é das antigas. Então, aquele neutro que foi enfiado nas tomadas atuais não entra na tomada da parede. Aí eu falei para ele, doutor, corta esse neutro, né? E enfia na tomada. Vai dar tudo certo. Ele falou, será? Eu falei, doutor, o senhor é um médico renomado. O senhor é um médico que faz curso de tudo. E não faz curso de sobrevivência. Aí a gente deu risada, brincou. Ele falou, não acredito, Patrícia, e não é que funcionou mesmo? Então, assim, a gente brinca em situações que geralmente as pessoas vão lá e ficam, ai, doutor, tá doendo aqui. Ah, doutor, eu piorei não sei o quê. Ai, aconteceu não sei o que lá. Poxa, um cara que tá salvando a minha vida, ele vai ficar ouvindo só reclamação. Eu guardo minhas reclamações pra mim, né? Agora, quando é algo que eu sei que ele pode intervir, que, doutor, eu escorreguei, a perna esquerda tá pior do que a direita, aí eu conto pra ele aquele episódio e pronto, né? Mas tem gente que é negativo o tempo todo. Aproveita a consulta médica para ficar chorando, aproveita que uma pessoa. Já foram para dentro de um hospital, gente? É horrível. Eu tô com dor no olho. O outro, eu já tive essa dor no olho, eu quase morri. Teve alguém na minha família que ficou internado por causa desse olho. Aí pronto, por causa de um olho, aquele inferno, né? Todo mundo vibrando negativamente. Eu não. Aonde eu entro, que eu vejo que tem isso, né? Eu já começo a mudar. Não vou falar que eu sempre fui assim, mas a gente aprende para isso que a gente está estudando, né? Então, onde eu já chego fazendo piada. Tá ruim teu olho? Nossa senhora, ainda bem que você tem. Isso mostra que você tem olho, né? Porque já pensou, se você não tivesse, você não tinha o que reclamar. Então, ainda bem que você tem. Então, você tem que olhar o lado bom das coisas e tem que ser grato pelas coisas que você tem, sejam elas boas ou ruins, porque tudo vai de acordo com o teu merecimento, de acordo com o teu conhecimento, né? Tudo aquilo que é ruim aos nossos olhos físicos, certamente é bom para o nosso lado espiritual. A gente só tem que ter olhos de ver. Então não existe tudo ruim, né? Eu tô num grupo onde eu sou professora, faço parte do grupo de professores, mas eu falo que eu não sou professora, que eu tô lá para aprender tanto quanto eles, né? E eu vejo que tem 2 pessoas nesse grupo que utilizam o grupo não para estudar,
mas para ficar lamentando. Tudo que é coisa ruim, elas gostam de falar num grupo. Coisas que elas podem guardar para a família delas ou para elas próprias. Mas elas aproveitam aquelas pessoas que tem ali para ficar ouvindo as lamentações dessas duas pessoas. Eu não dou muita corda, né? As pessoas vão me chamar de fria, mas eu não dou muita corda, porque tudo é vibração. Se eu entrar na vibração de, ai, coitada, nossa, é isso mesmo que aconteceu com você? Nossa, se eu ficar nessa vibração, essas coisas vêm até para mim. Porque nós estamos mergulhados no fluido. Nesse fluido, as modificações dele dependem do meu pensamento. Se o meu pensamento for de dó, de piedade, de a coitadinha, como dizia a minha avó, né? Ou fica com dó do coitado, coitadinho você se torna. Então, não, tá passando por aquilo porque Deus está querendo ensinar alguma coisa. Então, eu sou grata pela experiência e procuro modificar essa experiência de uma outra forma, né? Então, toda vez que se queixa, eu coloco lá que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, estimo melhoras e pronto, faço essa parte formal. Mas eu sei que eu não vou mudar a pessoa, então eu procuro levar alegria, procuro fazer as minhas aulas, né, o mais divertida possível, solto umas piadinhas no meio, que eu sou craque em falar bobagem, e assim eu vou levando. Mas eu não me contamino, né? E agradeço a Deus as oportunidades de servir, agradeço a Deus as oportunidades que eu tenho de levar alegria onde eu vou, né? Tem uma forma mais rígida de ser. Às vezes, eu estava comentando até com uma amiga agora de manhã, eu falei para ela assim, eu acho que eu sou aquele armamento de guerra que é utilizado por tudo ou nada, né? Já batalharam, os soldados já foram lá, já fizeram de tudo e não tá dando muito resultado. Aí pega a Patrícia e bota naquela batalha, do tipo assim, agora é tudo ou nada. Porque ela é, né, aquele tipo assim, ela vai chegar, ela vai falar, ela vai rasgar o verbo, e se não, dessa vez não for, não vai, né? E isso me traz bom humor, porque eu sei que eu sou utilizada o tempo todo para as batalhas, sejam elas quais forem. Eu mostro, né, para aquelas pessoas muito reclamonas que eu tenho motivo de sobra para reclamar e, no entanto, eu não reclamo. Ao invés de reclamar, eu agradeço a Deus as oportunidades e trabalho. Procuro utilizar aquilo que de ruim está me acontecendo como exemplo. E vou mostrando para as pessoas: olha, aconteceu isso, mas eu estou transformando naquilo. E se isso ajudar as pessoas, maravilha. Se não ajudar, lamento. Eu estou tentando fazer meu melhor. E é isso que Deus espera de nós, que a gente faça o nosso melhor e ser grato por tudo aquilo que a gente é capaz de fazer e aquilo que Ele nos ensina. A gratidão traz felicidade. E é essa felicidade que eu falei a princípio. Uma felicidade que a gente não vê, que a gente não apalpa, mas que a gente sente, que parece que vai transbordar no nosso coração. Que chega da palpitação mesmo. Parece que você vai ter um troço, né? De tão alegre que você fica e você não consegue entender muito bem o porquê isso. Porque são vibrações, são energias que você mesmo está plantando a teu favor. Ser grato, trabalhar no bem, né? Manter o padrão vibratório elevado, isso faz parte do nosso dia a dia. Não é um exercício para hoje, é para sempre, para todo dia, para todo momento. E isso vai trazendo resultado ao longo desse tempo.